Boa noite a todos. Prazer imenso estar com vocês. É uma alegria, desde que a gente prepara o assunto, lembra da casa. Então, é uma alegria imensa e que Jesus nos abençoe e nos proteja. O assunto de hoje é sobre o luto. E como superar a perda de pessoas queridas. Achei difícil, gente. Eu achei muito difícil. Ainda bem que as emoções ficaram na hora do preparo, né? Porque não tem como não lembrarmos de períodos que passamos, não é mesmo? Então, eu pensei assim, puxa, é um assunto triste, mas vamos ver que não é, né? Embora nós vamos, assim, comparar com... desculpa, pessoas talvez não me conheçam, meu nome é Conceição, ele falou, né? Então, meu nome é Conceição e há pouco tempo estou aqui com vocês, mas estou amando muito estar aqui, tá? Nós também. Bom, então, assim, nós vamos começar meio com uma brincadeira assim. Imagina quando nós cortamos a unha, aqui no fundo, a dor que nós sentimos, bater o pé em algum lugar do dedinho. Então, assim, a gente não quer sentir essa dor de novo. Essa dor da unha, de bater o pé. Imagina a dor do luto. Às vezes, mesmo que nós não tenhamos passado, um de nós, por grandes perdas, nós verificamos e sentimos a dor do outro, quando nós acompanhamos, né, de perto o processo e até passar essa fase. Não consegue explicar a dor do luto, não tem explicação. Vários estudiosos tentaram, e o que a gente vê? A experiência, ela é de viver mesmo para cada um. É uma experiência, por isso que ela é única, cada um vive ao seu modo, inclusive quanto a questões culturais, quanto à ligação com a pessoa perdida. E não existe, pessoal, uma teoria. Ninguém conseguiu montar uma teoria da dor do luto. Eu trouxe alguns exemplos, nós vamos ver o quanto ela é diferente e o momento que ela aparece, né? E aí, alguns eu não consegui achar muita coisa no livro, então foram várias palestras que eu peguei para a gente trazer hoje, né? Então, alguns falam assim, o luto é o amor de uma experiência viva. O que é isso? Quanto mais ligação com a pessoa que partiu, a dor é muito mais intensa. Mas é uma relação de amor, de um vínculo afetivo, positivo, tão intensa quanto ela dura menos do que perder uma pessoa, mesmo que convivêssemos junto, mas que não tinha, sabe, aquela afetividade, aquele entendimento. Então, quando a gente perde uma pessoa, segundo essa história, essa entrevista, esse estudioso é psicólogo, e eu parei para pensar também, quando, por exemplo, uma casa com vários irmãos, morre a mãe, vocês vão perceber, não sei se você tiver essa oportunidade, mas pense nisso e procure acompanhar, aquele filho que era mais afastado da mãe, ele sofre por muito mais tempo que o que era mais conectado. Só que aquele que era mais conectado, ele consegue se refazer rápido. Nós vamos ver as fases do luto, consegue se refazer mais rápido, porque vem as lembranças positivas, as lembranças de momentos bons, as lembranças de troca de afeto. Então, é de início uma dor muito forte, mas que ela é curada mais rápido. A pessoa se refaz mais rápido. Agora, quando é uma ligação, mesmo que cotidiana, mas não tinha um vínculo muito bom, a gente sabe que nós temos nas famílias o cadinho da purificação. Então, nós verificamos que ou dois irmãos, ou um dos filhos e um dos pais, não tem uma afetividade, embora vivam junto. O que acontece após dessas pessoas falecerem? A outra fica sempre procurando motivos, poderia ter feito melhor tal coisa, naquele momento poderia ter feito isso. Há muita possibilidade de cobrança e de arrependimento, e isso dura um tempo maior. Então, o luto
ele traz dores físicas, inclusive. Dores musculares, dores várias. Mas não é uma doença. Quando a pessoa está no luto, cai a quantidade de glóbulos de defesa, de glóbulos da imunidade. A imunidade abaixa bastante. Então, a pessoa fica muito mais suscetível a problemas, por exemplo, infecções, inflamações, fragilidade. Há uma comprovação de que as pessoas ficam mais distraídas. Então, quem está sofrendo luto, elas ficam mais suscetíveis a acidente doméstico, a derrubar coisas, a coisinhas pequenas, ela fica muito mais suscetível a isso por um bom período de tempo. Agora, a dor do luto, não essas dores que eu falei físicas, tal, mas a dor do luto emocional, ele também varia de pessoa para pessoa. Tanto varia a intensidade, quanto varia a duração. Só que os estudiosos, eles falam assim que é normal, por maior que sejam os laços de quem ficou e de quem partiu, 6 meses. 6 meses de dor profunda. Se passar disso, deve-se procurar ajuda psicológica. Por quê? Porque nesse período dá para viver as 5 fases que a gente vai ver daqui a pouco, do luto. E aí ir se refazendo. Por quê? Porque tem que voltar. A vida chama para voltar ao normal. Então, quando a pessoa consegue voltar ao normal, ela vai conseguindo se refazer. Passou de 6 meses, vai vir atraso na vida social da pessoa, no trabalho. Então, precisa de ajuda psicológica. Essas fases do luto, elas não são em sequência. Nem todo mundo tem todas as fases, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguns só algumas. E esse luto, às vezes, ele está totalmente resolvido com as pessoas ligadas a quem partiu. Está resolvido. Mas, de repente, vem uma data comemorativa, onde tinha, assim, vamos dizer, uma rotina naquela data entre essas pessoas. Volta toda a dor. Pode ter passado meses e ela já parecia estar pronta, refeita. Volta tudo de novo. Um cheiro. Às vezes, a pessoa morava conosco, mas nós tínhamos o hábito de estar na casa. Toda casa tem um cheiro. Aí você chega lá e sente o cheiro da pessoa, o cheiro da casa daquela pessoa que se foi. Pronto, volta as dores, as lembranças. E isso pode, lógico, e tem outras possibilidades também, traz toda aquela dor do começo, do início do luto. E aí, nós vamos ver assim, dependendo do tipo de passagem da pessoa, nós não ficamos nem com palavras. A gente quer acolher, mas não temos palavras. Então, mas para a pessoa que está em luto, né, ou nós nos prepararmos para o futuro, uma situação dessa, o luto ele é o preço do amor. Por quê? Quanto mais a afetividade, maior é a dor. Ah, tal pessoa ali, tal, faleceu. Mas você não tinha muita conexão. Você faz uma oração, que Deus o tenha, puxa vida, que acolha a família. Não dói em você. Por isso que ele é o preço do amor. É necessário, nesse período, rever os valores. Nossa, rever valor? Como assim? Ué, você tinha uma relação com a pessoa. Você tinha uma afetividade, tinha até algumas coisas que aconteciam, algumas vivências que aconteciam de quando em quando. Então, você vai ter que rever, que você vai mudar, inclusive mãe e filho, né? Que parece que é a dor maior, pai e filho. Então, rever esses valores é entender o processo. Nós nascemos mesmo para viver um período, partir, porque a nossa casa mesmo é do outro lado. Então, quando nós temos essa consciência espiritual, tem mais facilidade de revermos esses valores e voltarmos mais rápido. Dói, a dor continua, mas nós não deixamos que atrapalhe o nosso cotidiano de trabalho, de convivência. Por que trabalho? Tem lugares com 3 dias de licença, quando é parente direto. Tem lugares que são 7, já alivia um pouco. Quem diz que com 7 dias nós somos refeitos? Não estamos. Nós choramos no serviço. Nós estamos lá
tranquilo, trabalhando. Aí vem uma lembrança do nada, pronto, a gente começa a chorar. Aquele aperto que fica. Mas essa possibilidade de rever os valores, ela vai nos, vamos dizer, nos equilibrar com maior rapidez. O que nós devemos fazer? Nós sabemos que todos nós vamos partir, não sabemos? Quem nós amamos, nós devemos viver toda a possibilidade de estar perto, com alegria. Chama você para passear, você larga tudo e vai. Quer fazer algo em casa diferente, que você vamos fazer. Por quê? A gente não sabe quanto tempo nós vamos estar aqui e quanto tempo os nossos amados estarão. Então, nós vamos viver o dia para estar com quem nós amamos. Quando falamos o dia a dia, lógico, a gente tem poucas pessoas, mas sempre tem um fim de semana que nós podemos estreitar esse laço de comunicação e de vivência. Porque o que nós vamos levar mesmo para lá é nossa vivência. É o que nós espalhamos em termos de amor, de aceitação, né? E lógico, o luto faz parte da vida. Mas é preciso ter atenção. Não é porque faz parte da vida que nós vamos ignorar. É preciso viver o luto. A gente não pode falar para as pessoas que estão em luto. Ela teve, por exemplo, tem 2 filhos, perdeu um. Ai, você tem outro filho. Pelo amor de Deus, é bobagem. Nós podemos acolher com abraço, levar um bolo, ficarmos algum tempo com a pessoa, convidá-la a estar conosco. Porque nós vamos querer que alguém faça assim conosco. Mas não podemos dizer para a pessoa, a gente nasceu para isso mesmo. Como de diminuísse a dor do outro. Não se coloquem nesse lugar. E às vezes a gente não tem palavras mesmo, dependendo da relação que a gente tem com a pessoa que está enlutada, nós vamos lá dar um apoio, a gente não tem palavras, porque sabe a dor que ela está passando. Dê um abraço e diga, estou aqui. Tá? Acolhendo. Nós estamos falando mais do luto da morte, da perda da pessoa. Mas, gente, existe o luto de emprego. A pessoa trabalha muito tempo numa empresa. Então, tem aquela rotina, o salário, os amigos, né? Tem um vínculo com o local. Isso, quando perde esse serviço, também é um tipo de luto. O Drauzio Varela fala muito disso. Se prepara para um concurso. Pode ser de vestibular, pode ser para concorrer a uma vaga. Sabe, a pessoa se prepara, sabe que vai ter, se prepara de tempos em tempos. Mas, de repente, não chega a nota. Dá uma tristeza danada, porque vai demorar a ter outra chance. Dependendo da idade, nem vai acontecer. É um luto, nós temos que acolher também. Separação por viagens longas. Quantos pais os filhos não vão para longe? E passa 2 anos, 5. Se é possível que nós vamos até eles, pelo menos de vez em quando, acalenta um pouco o coração. Mas tem muitos filhos que vão e demoram 8 anos para voltar para ver os pais e não tem como ajudar os pais a ir até lá. É um luto. Dá até aquela situação do ninho vazio. Separação de parceiros. Os parceiros separaram porque tinham que separar. Mas quem vai estar no luto? Os filhos que se perdem. Mas a separação, se for o caso, tem que acontecer, gente, né? Mas acontece, nós vamos ver aqui o luto nessa situação, tá? Perdas de valores amoedados. Em história, nós verificamos, história da humanidade, que teve grandes momentos na história de determinados países, ou até em uma grande quantidade de países, onde as pessoas perdiam tudo que tinham de um dia para outro. Lógico que tem que se aprender a ter uma vida diferente a partir de então, mas essa perda ocasiona dor. É um luto também, até que ela se acostume a viver de uma outra forma. Tudo bem até aqui? Bom, a gente trouxe a definição do luto, mas nós vamos ver que cada um diz do luto de um jeito diferente. Então, o luto é uma resposta emocional
é normal isso, de sofrimento que surge após a perda de uma conexão afetiva muito forte. Como eu disse para vocês, se nós sabemos de uma pessoa que deu a passagem, mas nós não estávamos tão ligados, então nós sentimos tal, mas nós continuamos. Então, essa conexão afetiva, ela é muito forte para o enlutado. Seja com uma pessoa, então eu falo o animal também, um objeto perdido, ou um bem que nós falamos agora há pouco, imaterial também fica nessa situação, porque a pessoa pode ter uma resposta emocional. Às vezes perde-se o serviço e fala, vou arrumar outro melhor. Não tem gente que fala assim? Mas não são todos, tá? Então, é um processo emocional de vivenciar a ausência do local de trabalho, a ausência do pet, a ausência da pessoa e o vazio causados por uma perda. Esse vazio, alguém fala que é uma dor tão profunda no coração, no peito, que é como se estivesse tendo um infarto. Outros falam que é um vazio, mas é um vazio assim que pesa, como se fosse um buraco negro no peito. Então, cada um vai definir de uma forma, e a gente trouxe alguns exemplos. O luto pode ser associado à angústia da perda de um ente ou pessoa que morreu, mas também é o que a gente falou já, né? Vivenciado e outros tipos de perda. Ele é um processo de adaptação à perda, envolvendo um conjunto de esforços para que tal aconteça. Aconteça o quê? Que a pessoa se adapte àquele processo. Nós vamos ficar quietos no nosso canto se temos um amigo enlutado? Nós vamos acolher, mas vamos ter como acolher também. Tem a forma de estar fazendo isso. Tudo bem? Posso passar? Vocês estão muito quietos. Então, vamos ver assim que faz o luto. Assim que faz o luto, ela é trazida pelo Jorge Lahar, ela é falada pelo Drauzio Varela, e outros psicólogos também trazem ela desse jeito. Às vezes muda um pouquinho o nome, tá? Mas então é mais ou menos isso daqui. Acontece primeiro uma negação. E a gente às vezes culpa Deus. Mas estava tão bem, não tinha nada. Ou então a gente procura desculpa. Para que tinha que pegar aquele carro naquela hora? Para que passou naquela poça d'água? Então, normalmente vai se buscando desculpa. Buscar desculpa é negação. Estamos negando o fato. Estamos esquecendo que nós viemos para partir e isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o cérebro, ele não digere aquela perda, então tem que procurar desculpas. Aí a segunda fase, raiva. Quem me trouxe a notícia? Tem certeza? Mas será que é isso mesmo? O fato, então a gente procura desculpa, por que a pessoa está ali? Por que ela não saiu mais cedo? Nossa, ela atrasou, se tivesse no horário. A gente vai procurando desculpas. E questiona Deus. Inclusive o Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo umas coisinhas assim que nós vamos comentar quando a gente culpa Deus. Porque se a gente está questionando, a gente não está aceitando. Se a gente não está aceitando, estamos pondo a culpa em Deus. Né? Então, estamos fugindo totalmente do nosso papel de espírita. Mas acontece, porque nós estamos num momento fora do nosso equilíbrio emocional. Então, é perdoado. Sente-se injuriado. Nossa, justo comigo? Por que eu? E como se o limite tivesse sido violado. Isso não poderia ter acontecido agora. Por que não poderia ser para frente? Porque eu não fui primeiro e tal, essas coisas, né? E aí a gente tenta fazer uma barganha. Com quem que nós vamos barganhar? Quem a gente culpou. Nós vamos barganhar com Deus. E algumas pessoas procuram fazer algo para aliviar a tristeza. Vocês já viram alguma situação dessa? Depois da raiva, procurar algo para aliviar a tristeza? Não sei se vocês souberam, mas há muitos anos, década de 90, um casal perdeu um filho, mas não perdeu um filho de doença. Sequestraram a criança de 8 anos, pediram resgate, era um funcionário deles. Eles pagaram o resgate e entregaram o garoto morto. Esse casal formou uma ONG, montou uma ONG, e passou a ajudar outros pais em situação dessa a
investigar, descobrir, ou fazer com que achasse o culpado. Passaram a trabalhar isso. Os dois já faleceram. Morreram jovens, inclusive. Não chegaram nem aos 60. Acho que a tristeza permaneceu, né? Porque era o filho único, né? Eles não tiveram mais filhos. Isso aconteceu em São Bernardo do Campo. Tá? Foi década de 90, porque meus filhos eram pequenos. Por isso que eu falo década de 90. E depressão. É muito comum depressão na fase do luto. O sentimento de fragilidade, insegurança, mágoa, saudades, uma saudade de cortar, né? Nesta fase, a pessoa tem maior noção do ocorrido, de que o ocorrido não poderá ser resolvido. Então, é aí o momento dela começar a se adaptar, mas pode durar. É quando precisa de ajuda médica. É necessário que alguém perto, amigo, familiar, leve essa pessoa para um atendimento psicológico. Atendimento e tratamento, né, que é continuar. E aí vem a aceitação. Não se esquece de ser amado, mas a ferida vira uma cicatriz, como aquelas marquinhas que nós temos no braço, onde a gente se machuca, né, arranha e fica. Nessa fase, o carinho vira saudade. Todo amor que tínhamos vira saudade. A dor vira lembrança. Vai lembrar dos momentos bons. A pessoa começa a recuperar os hábitos que tinha. Então, nessa fase aqui, geralmente nisso não passou por isso, porque essa fase, ela dura bastante tempo. Por isso que eu disse, tem as 5 fases, mas nem todos passam por elas nessa sequência. Elas podem ser até alteradas. Aí, eu trouxe esses exemplos diferentes, porque essas pessoas, elas conseguiram definir a dor que elas estavam sentindo. A doutora Saba foi uma dos vídeos que eu vi, e ela falou de uma paciente dela, ficou viúva com 22 anos. E ela acordava à noite com uma dor muito forte no peito, porque a dor é no peito mesmo, porque liga com a emoção. E ela dizia que ela tinha um grande buraco negro no peito. E ela ficou um bom tempo em tratamento com a doutora Sara. Aí tem uma paciente da doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia faz muita palestra também sobre saúde, vários setores da saúde, não só o psicológico. Tá? Ela fala muito também dos idosos, tratamento com os idosos e tal. É bom vocês buscarem quando quiserem, né, conhecê-la. Ela perdeu a mãe dela. Não, aqui é uma paciente dela, primeiro paciente dela. Ela tinha uma paciente que teve um aborto aos 8 meses de gestação. E, assim, ela se refez, não ficou naquelas fases que nós pontuamos. O aborto, às vezes, acontece, lógico que é muita dor, mas é uma perda, vamos dizer, um luto mais suave do que uma criança, que já tem algum tempo, né? Ela se refez, ela casou de novo, e ela não teve mais filhos. E já com a vida feita, encaminhando, tudo ajeitadinho, um dia ela acordou com dores como se fosse um ataque cardíaco. Era uma pessoa jovem, né? Se bem que jovem também está tendo ataque cardíaco ultimamente. Mas ela associou essa dor àquela perda de 8 anos atrás. Porque não tinha outro motivo. E aí ela foi até a médica, e aí elas conversaram, e aí esclareceu com o entendimento, né, médico, e pronto, não teve mais nada. Então, era o luto batendo na porta dela 8 anos depois do ocorrido, causando a dor da perda e tudo. E a própria doutora Ana Cláudia, ela perdeu a mãe dela, ela chegava a ligar para o hospital e pedir para as enfermeiras cobrirem a mãe dela. Ela morria de medo que a mãe dela passasse frio. E corria, dava um dia no hospital. E aí a mãe morreu e ela tentou, disse ela que os 7 dias foram pouquíssimos para ela se refazer. E aí ela acordava com dor no peito, ela é cirurgiã também, então ela dizia que a sensação era que ela estava fazendo uma cirurgia cardíaca sem anestesia. O tamanho da dor era tanto
que continuou, porque a ligação dela com a mãe dela era muito intensa. Inclusive no dia de votação, ela conta no vídeo, o dia de votação, que ela tinha um ritual com a mãe dela, porque todos os dias de fim de semana tinha ela, outros irmãos, outras pessoas, mas o dia de votação era dela e da mãe dela. Então ela falou assim que essa dor... Ai, desculpa. Não, Aí ela disse assim que esta dor era a mãe dela, que agora precisava morar no coração dela. E a mãe dela era muito grande para ela, então ela precisava abrir espaço. Quando ela aceitou isso, ela conseguiu continuar caminhando com tudo isso, com a lembrança da mãe, mas ela sabia assim, a minha mãe tem que estar aqui, e a minha mãe é muito grande. Então, quando ela aceitou isso, ela não teve mais essa dor. Lógico, ela não esqueceu a mãe, ela continuou lembrando dos rituais que elas faziam, só que a dor diminuiu com a aceitação. Então, veja só, três exemplos diferentes, teria mais um monte, né? A gente vai ver que realmente nós falamos antes. O luto, cada um resolve de um jeito. Há fugas, são boas, essas aqui são boas. Plantam um jardim, montam um jardim. Tem pessoas que fazem filme depois que tem uma grande perda. Faz música. Desculpa se eu não falar certo. Eric Clapton, falei certo? Ele fez uma música, ele perdeu um filho. Tinha acho que 5 anos. Ele estava viajando com o filho, esposa. Gente, o moleque caiu da janela do hotel. Ele fez uma música para criança, a música é linda. Outros, como o casal de Nisei que eu falei, os japoneses, criam uma ONG. E essa ONG, geralmente voltada para aquele assunto, é uma forma de resolver a dor. Tem pessoas que não resolvem nunca. E aí eu vou falar da Rainha Vitória. Eu até pedi para meu filho pegar quando é a Rainha Vitória, que são tantas rainhas, né, gente? Então eu falei, pegue para mim um período para falar para as meninas. Gente, ela ficou viúva muito cedo. O marido dela morreu antes dos 60. E lógico que era uma união muito feliz. O que aconteceu? Ela continuou todos os dias pondo a roupa dele sobre a cama e pondo o prato dele na mesa. Ela não tirou o luto nunca. Olha quanto que ela viveu. Quase 90 anos, ou quase 80. Né? Ela ficou viúva antes dos 60. Ela nunca mais tirou o luto. Então, eu já conheci casos, assim, mesmo, de pessoas do meu convívio, que também não se refez do luto. É muito triste. É, assim, muito, muito triste mesmo. Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Eu pus cruzinhas aqui, porque vocês mesmos vão lembrar de algumas coisas absurdas que falam para o enlutado. Alguém já se queixou com você de alguma coisa que ouviu? sim. Né? Coisa assim que não tem a mínima conexão. Alguém quer dar algum exemplo? A minha sogra faleceu, ficou viúva muito jovem também, com 7 filhos. E ela era bem jovem, acho que ela não tinha nem 50 anos ainda. E aí uma pessoa chegou lá, abraçou e falou assim, Ruth, não liga não, logo você casa de novo. E para consolar uma mãe que perdeu um filho e ela tem outros. Você tem mais 2 filhos. E a questão do marido também é muito comum, né? Então, por isso que eu disse, às vezes a gente não consegue dar um alento, vamos dar um abraço, fazer um bolo, convidar para casa. Posso ir aí, a gente, né? Coisas assim, suaves também. Então, vamos ver só. Eu já comentei isso de outra forma, mas preferi colocar novamente. Quem viveu uma relação difícil com o falecido, a falecida, o sofrimento é mais difícil de se refazer. Mais difícil de se refazer. Não estou dizendo que não seja doído, não seja intenso, é mais difícil. Quem viveu, a relação difícil, gente, é aquela que eu falei sem conexão afetiva.
que é aquela pessoa que vai cair naquele... Eu poderia ter sido mais suave, eu poderia ter deixado para lá, eu poderia ter sido mais paciente, eu poderia ter mostrado que apesar de tudo aquilo eu amava. Isso acontece muito com filhos quando os pais são enterrados. Pode acontecer também com o casal, porque a gente sabe que tem casais que vivem numa situação muito difícil. Então, quem viveu uma relação amável, como a doutora Ana com a mãe dela, é maior a dor final, ela é mais intensa. Só que é maior também a facilidade para se refazer. Exige um tempo. Ela teria que voltar na outra semana para o trabalho. Ela voltou, né? Tinha que atender, tinha que fazer cirurgia. Ela chorava, a mão tremia, mas refez num tempo, vamos dizer, menos do que os 3 meses ou 6, né? O tempo de luta é valioso, então nós não vamos determinar um tempo, só vamos deixar assim o recado de que 6 meses não melhorou, médico, psicólogo, tá? Lógico que a pessoa pode ficar triste de vez em quando, pode chorar. Quando morreu minha mãe, todo mês eu chorava. E eu tinha que ir no cemitério. Eu tinha que estar perto do corpo. Depois, mesmo sendo espírita, eu precisava. Né? Fui até... Só faltou 2 meses para completar um ano. Fui 10 meses. E aí, estava trabalhando, de repente começava a chorar. Eu trabalhava na secretaria da escola, então as pessoas sabiam da minha perda e eu me afastava um pouquinho, saía do termo público. Então, acontece. E a gente vai chorar até sorrir. Por quê? Porque a gente vai chorando, depois a gente vai lembrar quão importante foi a pessoa na nossa vida. Quantas lições boas, aprendizado ela deixou. A gente começa a sorrir. E aí a gente não chora mais. Porque acaba de lembrar desses momentos felizes. Agora aqui, ó. Às vezes no velório, os enlutados, eles tomam uns remedinhos para acalmar. Tudo bem, uns remedinhos para acalmar ali naquele momento, mas não pode cair na tarja preta para curar a dor. Porque a dor de cada um tem um tempo para ela ser aliviada, né? Tarja preta não deve ser remédios mais leves pelo psicólogo, mas a gente não pode chegar e dar um que a gente usa em casa porque a gente não dorme bem, porque não sei o que, não pode. Isso vai adiar o refazimento do enlutário, porque ele vai ficar anestesiado mesmo mentalmente. O cérebro não vai fazer as conexões. As fases não vão acontecer de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada e com tempo suficiente para aquela pessoa. Os remédios vão deixá-la apagada. Depois, quando ela acordar, alguns dias, ou quando parar o remédio, ela está na fase lá atrás, quando poderia ter evoluído. Confuso isso? Não? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte... coisa que nós fazemos, eu já fiz. Já vi a mãe fazendo várias vezes. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21. Deus não é justo. Sacrificou aquele jovem, aquele forte, com o futuro inteiro pela frente. Acabou de fazer faculdade, estava trabalhando, ajuda os pais. E aí a gente fala, para conservar os que já viveram longos anos, olha quanto velhinho que está aguentando a vida dele, podia levar desse. Evitava que ele sofresse tanto. E o que Deus faz? Leva os que são úteis. E deixa os que não servem mais para nada. E ainda feriu um coração de mãe. Aí, isso aqui é o Espírito Sansão que traz essa história que nos dá um puxão de orelha bem forte. Como? Como é que o bom tem que viver mais se ele só tinha aquele tempo? Será que ele não vai para um lugar, nós não vamos para um lugar melhor? Onde nós vamos acordar, enxergar de fato, onde é a nossa vida verdadeira, que é a pátria espiritual? Nós estamos sendo tremendamente egoístas. E tem outro caso. Esse, eu esqueci o nome, é Fenelon, que falou. Fenelon é um espírito que ele foi citado em algumas cartas de Paulo, tá? Que faz parte desse grupo que estava lá nos experimentos do Allan Kardec. Em espírito, tá, gente? Em espírito. Ele fala assim, pra gente, pra nós.
Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa de um perigo. Não tem aquelas coisas de acidentes que um escapa? Se for um malvado, a gente fala assim, se fosse um bom homem, teria morrido. Mas é ruim aí, sobreviveu. Quantas vezes a gente não faz isso? Então, se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos em dizer, seria melhor que tivesse morrido aquele que me atazana, que faz barulho, que não sei o que, Então ele fala que não. Porque Deus dá o tempo necessário para que esta pessoa acorde, faça as coisas melhores e siga o caminho dela de uma forma mais coerente. E por que nós vamos sacrificar o que é bonzinho, se é hora dele ir? Então a gente acaba confundindo tudo, querendo dar receita para Deus o que vai fazer conosco, e não aceitamos. E aí eu trouxe umas poesias. Essas são pequenas, vai uma grande, mas aí eu não vou ler, tá? Depois a gente pode imprimir e trazer outro dia para vocês, se vocês acharem. E a outra é triste também, muito triste. Falei, meu Deus, que tristeza. Bom, esse é do Drummond, chama-se Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava o ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Quando a gente assimila a perda e sabe que tem a pessoa do outro lado que pode até nos visitar, né? Olha como fala o outro. A melhor forma de homenagear alguém que se foi é sendo tão feliz, mas tão feliz, que dará para sentir e ouvir o riso da pessoa amada lá no céu. Ora, quem vai não quer nos ver bem? E nós vamos chorar para causar dor neles, e aí eles são mantidos dormindo até que a gente pare de chorar. Porque o choro nosso dói no perispírito de quem partiu. Dói, porque ele já tem consciência. Inclusive, quando morre uma pessoa que viveu, minha mãe viveu 91 anos. Eu tive uma irmã que chorou por 3 anos. Né? E aí eu soube que ela ficava, nesse tempo de lágrima, mantida dormindo, porque senão ela sentiria dor. Não fuja, nem tenha medo do luto. Esses comportamentos são apenas uma maneira genuína da nossa alma dizendo: quem parte jamais deixará os nossos corações. E é verdade. Se é construída aquela relação amorosa, aquela relação que doa tempo, não deixa de existir esse vínculo. Você é capaz de sentir em alguma coisa que você faz: mãe, você está por aqui? Né? Acontece. E esse aqui é um poema de um espírito, eu não sei se tem o nome dele no final, deixa eu ver. Ele deixou essa mensagem. Camilo, psicografada por Raul Teixeira. Raul Teixeira. Eles tinham a data. Eu acho que foi o seguinte. Foi no Momento Espírita. Mas teve, é o Momento Espírita, aquele site ali. Teve uma das palestrantes, disse que um espírito que era da casa, como tem aqui no Irmãos de Francisco, espíritos que são da casa. Então ele falou isso num dia determinado, ela fala, foi 2013, mas realmente já existia o poema, tá? Querem que eu leia? Vamos lá? Deixa eu vir mais para cá, porque a letra tá menor, tá? Ante os que partiram. É possível que nenhum sofrimento na terra seja comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inevitável, na fisionomia daqueles que mais amamos, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já apertaram contra o peito o corpo inerte de um ser amado, consumidos pela dor e pela angústia da separação. Falem aqueles que,
varados de saudade, inclinam-se esmagados de solidão à frente de um túmulo, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação de bater à porta, reprime o desespero e dilui a corrente de mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto amargo e revoltado lhes fastigam a alma. Lembra? As lágrimas fastigam a alma de quem está lá. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. E fazem curso, tá? Atravessaram a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe as lamúrias e as súplicas e sofrem cada vez que os afetos deste plano da vida se rendem à inconformação ou ao desânimo. Lamentam-se pelos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Olha, estão vivendo do outro lado. Estão vivendo. Nós só não conseguimos vê-los, que é outra dimensão. Estimulam-te a prática do bem, compartilhando contigo de dores e de alegrias. Rejubilam-se com tuas vitórias e consolam-te nas horas amargas, para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo aqueles que te antecederam no regresso à pátria espiritual, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imagina, respirarás entre eles, dividindo outra vez necessidades e problemas, porque terminarás tu também a própria viagem no mar das provas redentoras. Para e pensa, pois nessas questões, não obstante, a morte impõe amargura e dor, frustração e lágrimas naqueles que ficam, vale a pena permaneças vigilante, a fim de evitar excessos que te impeçam de pensar com clareza. A morte não é o fim absoluto da querida convivência dos que se prezam, dos que se amam. Cativa, então, o bom senso. Sofre e chora, sem que o teu sofrimento perturbe os outros, sem que tuas lágrimas tragam desequilíbrio para a tua intimidade. Retira o bom aproveitamento do padecer, amadurecendo, superando-te, para que as tuas provações ou expiações humanas de fato, façam-te avançar para Deus. Chora teus mortos? Então faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu digas aos amores desencarnados: permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso queixo-me por egoísmo, porque preferia ver-te ainda sujeito às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Até breve e que Deus te abençoe, ser querido. Um grande consolo. Só passar a bibliografia? Então, eu usei o site Tua Saúde. A Priscila Lane é doutora, a Anete, o Jorge Larran, que vocês devem conhecer, Dr. Fernando, psicólogo, Dr. Drauzio, não sei a formação dele. Então, mas não sei a especialidade, que ele fala de tudo, né? Não sei, gente, desculpa, não sei. A doutora Ana, ela cuida mais de geriatra, tá? Geriatria. A doutora Sara é psicóloga também. Esse manual do luto, é só para dizer para vocês que ele existe. Eu não tive coragem de buscar, não. Mas ele existe, tá? Vi só um podcast, assim, um pouquinho sobre ele e não achei muito interessante. Tá bom? Então, é isso. Vamos deixar o tempo pra gente, para vocês enriquecer esse momento e esse tema.